Olá, tudo bem? Nesse ano de 2025, a Steri Control completa 35 anos da sua fundação. Entre diversas ações comemorativas, uma delas é o nosso projeto Steri Talk, o nosso podcast. E para o nosso primeiro episódio, o episódio inaugural, nós convidamos a professora doutora Cibele Tramontini, docente e pesquisadora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina, uma das mais conceituadas de todo o país. Curtam esse primeiro episódio. Boa tarde, professora. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer em recebê-la, por receber o nosso convite. Ficamos muito honrados com a sua presença. Para nós é muito importante porque hoje é o nosso primeiro episódio desse projeto de podcast e começamos aqui com a prata da casa, né? Tratando do assunto que faz parte aí do nosso dia a dia, tanto do lado acadêmico quanto aqui do nosso lado, que é a indústria, né? Atendendo aí os hospitais de todo o Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Bom, para a gente começar, gostaria que você falasse um pouco sobre você, da sua trajetória, da sua história, como você chegou hoje nessa posição de pesquisadora e professora dentro da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina. Bom, eu sou formada há 30 anos, 31 agora. Caí na enfermagem por a família toda é da área da saúde, né? E a gente acaba seguindo. Então eu comecei... Meu pai era da área de cirurgia, então eu adorava assistir cirurgia quando eu estava de férias, olha só, né? Como é que são as coisas. E aí acabei fazendo enfermagem, e dentro da enfermagem, durante o curso de graduação, eu gostei muito quando eu passei em estágio na área de centro cirúrgico e central de material. Então, para a gente ver como é importante essa fase de graduação, né? Como isso já mexe com a gente e leva a gente a pensar no futuro. Me formei, fui trabalhar, fui para uma cidade do interior e depois eu acabei indo para São Paulo, trabalhei no hospital na central de material, trabalhei depois em outra central de material e aí eu já vim para Londrina para começar como professora temporária ainda da área de centro cirúrgico e centro de material e lá eu estou todo esse tempo até hoje. Maravilha. Que bom, acredito então que você tem uma bela bagagem aí para a gente conversar bastante sobre esse assunto, né? Tem muito amor. Muito amor pelo que faz, muito né? Muito amor, é. Bem, nós também, né? Apesar de sermos aí de esferas diferentes, mas estamos conectados ali no mesmo ponto, né? Que é sobre falar e resolver problemas sobre a segurança do paciente, né? Especialmente quando falamos de infecção relacionada à assistência à saúde. Sim. E especificamente em centro cirúrgico, né? Que é a sua especialidade. E já pegando esse gancho, né? Eu gostaria de falar um pouco contigo sobre o papel da academia na formação de profissionais. E aí eu vou compartilhar uma pequena opinião minha, né? Não sou acadêmico, mas a gente acaba conhecendo a realidade de diversos hospitais Brasil afora, conhecendo diversas CMS. E o que às vezes eu tenho a percepção, né, não é algo empírico, não tem, né, nenhuma base aí sólida para eu afirmar isso, então por isso que eu coloco uma opinião pessoal, que me parece que grande parte das instituições de ensino atualmente, na sua grade curricular, não tem nada tão sólido falando especificamente sobre processamento de materiais, central de materiais, enfim, todo esse universo. E eu vou além, né? Hoje eu diria que não seria nem tanto só para os cursos de enfermagem ou técnicos de enfermagem, né? Que é a grande massa trabalhadora desse setor. Mas também para os cursos de medicina veterinária, odontologia, enfim, todos esses que estão envolvidos com esse universo, né, de processamento de materiais. Como que a academia hoje, no seu ponto de vista, se posiciona na formação desses profissionais? Bom, para a organização de um curso de graduação, a gente tem uma legislação, obviamente, né, que a gente trabalha com ela, trabalha em cima, que são as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, ela tem para cada curso, ela tem a sua diretriz própria, e ela vai estabelecer o que você deve falar, quais os conteúdos que deverão ser abordados. Elas são revisadas periodicamente para sofrer alguma atualização. A gente está agora numa fase dessa de atualização. E é lá dentro que vai ter, olha, tem que ter centro cirúrgico, tem que ter centro de material, tem que ter isso, aquilo. Não com essas palavras, mas tem que ter dessa forma, né? Então, o curso de graduação ele vai ser organizado dessa forma. Mas, na prática, o que a gente vê é que os cursos de graduação, eles têm isso porque faz parte da legislação, sim, mas a carga horária é muito pequena.
Alguns cursos eles passam, por exemplo, central de material é quase que uma visita de 1 dia, 2 dias, uma semana dificílimo, né, para passar. Existe, pessoal, isso legal. Aqui é uma central de material, tá? Tanto centro cirúrgico quanto central de material, né? A gente tem uma história aí dentro da enfermagem nacional, tudo, mas não vou ficar me delongando com isso, mas a central de material, ela tá com uma carga horária muitíssimo reduzida. Eu acho que aqui no Brasil, o nosso curso da UEL é um dos que tem a maior carga horária de central de material. Olha só. Mas não é uma realidade nacional realmente, não é. É uma pena, porque nós vemos diversas realidades, né? Não só essa questão de formação de profissionais, da grade curricular, como eu comentei, mas a gente vê uma grande sobrecarga nas CMEs hoje, com o aumento das cirurgias e uma diminuição, né, da mão de obra dentro das centrais de esterilização, de investimentos também em equipamentos, em monitoração de processo. Isso é preocupante, né? Se tratando de algo que os números são muito significativos, não é? Que é infecção relacionada à assistência à saúde, de diversos aspectos, mas especialmente falando de centro cirúrgico, em sítio cirúrgico, né? E os impactos, né, sociais e econômicos que isso traz, porque às vezes é só visto do ponto de vista de infecção, possibilidade de morte, mas isso pode trazer problemas para familiares de quem adquiriu, né, esse problema durante um procedimento cirúrgico, econômicos para ambas as partes, tanto para o hospital quanto, né, para o paciente, entre outras coisas, né? Então, dentro do que você falou agora há pouco aí da grade, né, de disciplinas, né, do curso de enfermagem da UEL, quais seriam aí as principais competências, né, que são elencadas ou que, na sua opinião, são importantes para a formação de um bom profissional para atuar em central de materiais de esterilização? Então, hoje a gente vem trabalhando com as competências de um enfermeiro generalista, um profissional generalista, né? Mas a gente não pode esquecer que existem as especialidades, tá? Então, assim, um enfermeiro de centro de material, ele tem que ter uma habilidade para ele conseguir ter a competência dele, né? De gestão de resíduos, sustentabilidade. Ele tem que saber até de custos, ele deveria saber. Gestão de pessoas é uma coisa extremamente importante. A gestão de processos, porque a central de material é basicamente um processo atrás do outro, né, seguido um do outro. E a gente não consegue isso na formação de graduação, creio eu. Eu acho que isso o aluno ele vai adquirindo conforme ele vai tendo mais experiência no final do curso, se ele passar por um internato, né, um estágio supervisionado em internato, na área de bloco operatório, que ele acaba passando em centro de material também, ou se ele procurar posteriormente alguma especialização, ou lato sensu especialização, ou lato sensu residência, para ele fazer esse aprimoramento. Mas são competências que são adquiridas com o tempo, e como eu falei, com a carga horária tão reduzida, ele não consegue desenvolver isso durante a graduação. Não é suficiente, né? Não. Você falou uma coisa que chamou bastante atenção, que é uma outra visão que eu tenho também. Eu tive bastante contato, um período da minha vida, com processos, de diversos segmentos, indústria, enfim. E hoje eu enxergo a CME atuando, né, na Study Control já há alguns anos, que é muito semelhante a uma indústria, muito semelhante. É entrada, processamento e saída. É linear, é isso mesmo. Ou seja, não tem uma coisa que você vai lá, volta para o começo. Não, então você entrou na área suja, processou, vai para a área limpa, prepara, esteriliza, área estéril, dispensa material e começa tudo de novo. A diferença é que numa indústria você faz um produto, por exemplo, de consumo, ele é consumido, você faz um novo. Na CME não, esse produto cicla várias vezes. E essa visão de custo, gestão de pessoas, traz, acho que, somando tudo isso, uma visão de que o enfermeiro, principalmente o coordenador de central, ele tem que ser um CEO. Né? A CME é um setor assistencial ao hospital, mas é quase como se fosse uma empresa dentro de uma outra empresa. Exatamente. E essa é a dificuldade, né? Exato, muito interessante. E como a academia busca superar isso no sentido de trazer essa teoria à prática? Você citou algumas coisas aí já, né, com relação a estágios, etc., mas o que mais a academia traz hoje, como, por exemplo, fazer estágio dentro de CME,
ou alguma coisa voltada a laboratórios, enfim, investigação? Como que a academia traz aí essa... Vou trazer da experiência nossa, tá? Então, o que a gente como a gente tem uma carga horária que ela não é enorme, mas é uma carga horária relativamente boa para a gente trabalhar, então a gente consegue trazer os alunos para fazer aulas práticas dentro da central de material. Então a gente passa um dia fazendo a limpeza dos materiais, o que faz, como é que faz, veste EPI, vai lá, faz junto, a gente passa uma manhã inteira, uma tarde toda fazendo. Como é que a gente faz a embalagem, o condicionamento dos materiais? É um outro período fazendo esterilização, um outro período só na guarda, armazenamento e distribuição de materiais. Então a gente consegue fazer com que o aluno tenha alguma prática sobre isso, ainda que restrita a carga horária, mas a gente consegue, né? No nosso curso de graduação, a gente gosta de fazer também com que os alunos conheçam outras realidades. Então, a gente sai um pouquinho do nosso hospital e a gente vai para outros hospitais aqui de Londrina para eles conhecerem as centrais de material e verem, e depois a gente faz um grande seminário para a gente apresentar as diferenças, o que cada um tem, o que trabalha, um hospital público, um hospital privado, UBS, como é que é, e clínica também. Então, a gente consegue ter uma abordagem, o aluno tem um pouquinho dessa amplitude. Na residência, a gente consegue extrapolar um pouquinho mais. Então, aí a gente vai para algumas empresas para fazer visita, né? Uma empresa de esterilização, uma empresa de insumos, de outra coisa. Então, a gente consegue ampliar um pouquinho mais essa visão do aluno. A gente já foi para empresas maiores, para São Paulo, tudo mais, para ver fabricação de fios, de outros insumos e outras coisas. Sim. Então, é uma das formas da gente trabalhar com isso. Hoje, nas universidades públicas, a gente está tendo também a curricularização. Então, o aluno ele tem que complementar a carga horária dele, a carga horária dele de graduação, com uma carga horária extra em outras atividades, em outros projetos, que não são somente da área. Então, por exemplo, o aluno de enfermagem, ele pode fazer alguma coisa, algum projeto da área de administração, da área de fotografia, da área de qualquer coisa que seja, design, tá? E isso possibilita que o aluno tenha uma ampliação da visão dele a respeito do mundo do trabalho, né? Mas tem as questões pessoais, nem todos os alunos acabam conseguindo fazer tendo essa ampliação, né? Mas é uma das possibilidades que a gente tem. Legal. A gente vê bastante, é interessante esses pontos, né? E fico até contente, né? Feliz em saber que a UEL está nessa vanguarda, né, em relação ao que a gente acaba percebendo, né, como eu disse, talvez existam outras instituições aí que possam até se apresentar em algum momento dizendo, olha, também tem uma grade semelhante, a gente faz algo, porque é importantíssimo, né, a gente, ao longo dos anos, a CME, ela tem uma imagem que não é tão positiva quanto ela merece, dentro das instituições independentes, se são públicas ou privadas. Então, ela sempre foi vista como aquele setor ali onde, por exemplo, um profissional de enfermagem que está aposentando vai terminar os seus últimos dias de trabalho. Ou alguém que vai ser castigado de um outro setor e vai para lá. E não entende a importância, né? O quanto ela pode impactar em diversas situações, né? Então, não é só, como eu falei antes, não é nem questão do controle de infecção, que é importantíssimo, óbvio, né? Mas as questões também da imagem da própria instituição, né? Se a importância das cirurgias, né, que é o que mantém os hospitais, que seria o seu motor, mas o mínimo de índices de infecção traz uma imagem melhor para o hospital. Sim, ou seja, mais segurança. Então, você, entre um ou outro, se você, né, se fizer um comparativo, a pessoa fala, não, vou fazer cirurgia nesse outro hospital porque ele é mais seguro. Então, e se tratando de um assunto que, como eu comentei aí antes da gente começar, né, parece que a gente está tratando de algo de momento, né? Como se fosse a nova pandemia. Né? E só que não, né? Vem desde a Idade Média, um problema que a gente vem tratando até hoje, ainda avançando devagarzinho em alguns pontos, e outros aí, né, que já vem bastante, digamos assim, mais avançado talvez do que outros mais importantes. É uma questão talvez até de prioridade. E a gente falando sobre isso um pouco antes, eu queria tocar num assunto também que tem a ver com a formação dos profissionais, e falando dessa coisa de alguns pontos avançando mais que os outros, a gente vem percebendo também a presença da tecnologia dentro desse ambiente.
Então, como, por exemplo, dispositivos eletrônicos de monitoração de processo, as próprias autoclaves vêm evoluindo bastante, não é? Outros novos métodos de esterilização, alguns que ainda não têm uma base científica sólida para ser comprovado que é realmente eficaz, mas que é evidente, né? Está sendo usado, existe a evidência de uso, né? Digamos assim. E a própria informatização, né? Rastreabilidade informatizada, uso de RFID, por exemplo, no controle de enxoval, entre outras coisas. Como é que a academia vem se preparando para trazer essa realidade também para os alunos? Existe alguma coisa? Como é que está isso? Acho que a gente está engatinhando ainda, né? Primeiro, assim, eu estou dentro de uma universidade pública. Obviamente, a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, acho que nós estamos começando a engatinhar. A gente fala, a gente aborda, né? Então, por exemplo, nas aulas, discussões, visitas, a gente até fala, eles conhecem outras realidades, eles vão ver. Tem estudos, às vezes, que mostram alguma coisa, né? Mas a gente ainda não tem o acesso para a gente trabalhar com isso, né? Dentro ali do nosso hospital, onde a gente tem o campo de estágio nosso, a gente tem uma empresa terceirizada que trabalha dentro da central de material. Então, isso possibilita o aluno ter um olhar um pouquinho diferenciado de uma outra forma de trabalho, de uma outra forma de fazer um trabalho de equipe e de processo, vamos dizer assim, né? Mas acho que a gente está longe ainda, é um ponto frágil ainda para a gente. Tem muito a caminhar. Tem muito a caminhar. Tem né? muito. Então, eu vejo também que na prática também ainda existe uma distância muito grande. Não fiz essa pergunta até de forma provocativa, mas a gente sabe que também na prática tá tudo muito distante. Né? Já vi eu particularmente vi algumas realidades onde hospitais gigantescos ainda fazem, assim, gigantescos mesmo, tá? Hospitais ali de porte que eu não consigo te dar uma referência aqui regional, que a gente via a identificação de material ainda manual, ou seja, imprimindo ali numa impressora comum, cortando com uma tesoura ou com uma régua, escrevendo manualmente, identificando os pacotes ali para carga, usando fita zebrada ali para segurar aquele papelzinho. E é um trabalho realmente que a tecnologia hoje já resolve esse problema, mas por alguma razão existe uma barreira. Então essa provocação foi mais para entender se existia alguma coisa que pudesse já, a partir da graduação, trazer essa realidade, porque a gente vê que é uma barreira mais cultural do que de possibilidade. Lógico que alguns hospitais públicos também vai ter a mesma dificuldade que a universidade, né? Existe todo um processo também, né? No caso de uma aquisição, abrir licitação, comparativos de preço, concorrência. Isso quando é viabilizado, né? Se é viabilizado, ainda tem todo esse processo burocrático. Mas nós notamos também, tirando alguns hospitais que são pontos fora da curva, né? Que existe uma barreira ainda de absorção da tecnologia para principalmente ajudar nessa questão operacional, né? Tendo em vista que o mercado está bastante escasso de profissionais, né? Existe aí um espaço muito grande, mas por outro lado também a gente percebe que os hospitais acabam dando uma ênfase em outros setores, tanto em tecnologia quanto em contratação de mão de obra. Isso é uma preocupação que nós temos, não só por atuar no mercado, né, mas pela importância que a gente vem repetindo aqui, né, desde o começo. Né? Infecção relacionada à saúde não é uma coisa que possa ser colocada em terceira ou quarta prioridade. Eu acho que a gente tem uma coisa um pouco cultural, eu acho, sabe, Marcos? Assim, já está uma coisa assim, alguma coisa tecnológica, alguma coisa de melhoria, né, de tecnologia, você já pensa em custo. Tá? Então, assim, nossa, mas isso é muito caro, como é que eu vou comprar isso? Aí você fala, não, dá para fazer, o custo-benefício é bom, vai funcionar, vai isso, aquilo. Quando você chega nos administradores, de repente, para pedir, eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça deles também é custo. Então, eu acho que é meio cultural isso, né? Então, é uma barreira mesmo a ser quebrada isso daí. É um paradigma para ser quebrado. Eu penso uma coisa já faz algum tempo, eu acredito, né, principalmente quando se envolve assuntos relacionados à tecnologia. A gente está falando hoje muito mais frequentemente, né, já faz parte do nosso cotidiano, né, o uso de inteligência artificial para muita coisa. Acabamos de citar aqui RFID, entre outras tecnologias. Eu acredito que num futuro muito breve, todos os cursos, independente, né, do tipo de curso, né, de qual área de atuação,
terão pelo menos uma disciplina voltada à tecnologia em sua grade. Sim. Porque não tem como, né? Então a gente está falando hoje aqui, o nosso foco é falar de central de esterilização, todo esse universo, mas uma coisa que é muito evidente, que os hospitais vêm investindo muito, é na robótica. Tanto o hospital Exatamente. público quanto o privado vem investindo. E não é um investimento, é na casa dos milhões. Né? Então um robô aí de determinada marca, na sua versão mais intermediária, vai custar hoje em torno de 10 milhões de reais. Sim. Então esse comparativo de custo eu acho engraçado, porque, por exemplo, se é para um setor que não gera receita, como por exemplo a CME, é custo. Se é para o centro cirúrgico, que gera faturamento, é investimento. É investimento. Né? Mas assim, qual é o entendimento de não perceber, qual é a dificuldade, talvez seja essa barreira cultural, de entender que a CME ela é um setor assistencial. Então o que ela produz não é tão consistente, um retorno financeiro direto como um centro cirúrgico, por exemplo. Mas ela sustenta a máquina. Assim, né? Não precisa, né? A central de material ela precisa lavar, embalar, esterilizar. Só isso. É só isso, né? Outro ponto que eu achei muito interessante, né, voltando um pouquinho, é essa ideia de levar, né, os alunos para ver outras realidades. Porque, inclusive aqui em Londrina, nós temos CMEs de cinema, que todo mundo gostaria de trabalhar. Só que aquilo é um ponto fora da curva. Né? Na maioria das realidades, o ambiente não é tão bonito quanto, né, aquela visita daquele determinado hospital, que é tudo lindo, maravilhoso, as máquinas de primeira, tudo funcionando bonitinho. A gente tem situações de hospitais principalmente mais antigos, né, que tem estrutura um pouco antiga, os equipamentos também ali já estão numa situação bastante tempo de uso, a estrutura já não comporta mais, porque outra coisa que nós percebemos também é os hospitais vêm crescendo, expandindo a sua estrutura, mas sempre com foco em centro cirúrgico e outros setores, e a CME vai ficando espremida lá. Só que o que acontece? A demanda dela também está aumentando, então ela tem que produzir mais, com menos pessoas, e cada vez menor estrutura. E essa é a franca maioria da realidade, né, das CMEs do Brasil afora. Essa é a realidade. As centrais de material, elas não crescem junto com as instituições. Não crescem. E isso é um grande problema, né? Porque se nós já temos algumas situações hoje que começa a ficar difícil ter um controle, ela sendo sufocada cada vez mais, né, e não sendo enxergada com essa importância que a gente luta tanto, né, para levar adiante. Muitas vezes até com os profissionais que fazem parte desse setor, eles mesmos são um pouco descrentes, né? Então a gente faz quase um trabalho de evangelizador para... isso. Eles mesmos acabam se desvalorizando também. Exatamente. Né? Por conta dessa... É uma cultura mesmo, isso daí melhorou muito do que era, muito, muito, mas ainda tem. Professora, você enxerga alguma coisa dentro, né, do papel da academia, da formação, além do que já é feito, né, grade curricular, alguma coisa mais multidisciplinar, como a gente comentou, né, custos, gestão de pessoas, etc., que poderia contribuir nessa mudança cultural já de berço? Porque a gente percebe também muitas vezes, além de tudo isso, por exemplo, né, profissionais que se formam em enfermagem, alguns vão lá para TI, outros vão para centro cirúrgico, etc, etc. Mas a gente viu uma guerra entre esses mesmos profissionais, que é como se fosse centro cirúrgico contra CME. E é uma guerra, né? Sabe? E eu falo, gente, né, vocês estão no mesmo time, estão ajudando o outro, né? Por que um quer engolir o outro ali numa situação de material, cirurgia urgente, a CME lava a louça, aí o outro já devolve com uma outra... Eu acho que é conflito, né? É uma coisa de conflito mesmo, tá? Aquela coisa assim, não, a culpa é dele, a culpa é dele, né? Faltou o material, a culpa é da central de material. E não é da pessoa que, de repente, não fez a solicitação quando foi fazer o aviso de cirurgia, né? O material veio... Eu já vivi várias situações ali, tá? Chega na sala de cirurgia, chama a enfermeira da central de material, vai a pobre coitada lá, né? E aí, esse equipamento aqui quebrou, fez a esterilização e quebrou. Aí ela olha e falou, não, ele só não foi, vocês não montaram corretamente aqui na mesa de instrumentação. Então, existe um desconhecimento também, assim, das pessoas que utilizam no centro cirúrgico esse material, daquele que faz e limpa e deixa tudo pronto esse material. Alguns deles, a gente não monta tudo que tem que montar na hora, né? E aí, a hora que chega lá no centro cirúrgico, por exemplo, ele não sabe fazer isso. Aí ele fala que a culpa é da central. Né? A gente teve agora uma questão
trabalho de ótica, algumas coisas de ótica, então a gente está vendo assim o quanto que as óticas têm danos, elas sofrem danos por utilização, por uma dificuldade de utilização, né? Dobra demais, faz um torque excessivo, um monte de coisa. Então, eu acho que é um jogo de empurra, né? Então, assim, olha, a culpa é sua. Não, a culpa é sua. Então, é um trabalho de equipe, nós somos todos parceiros, na verdade, a gente trabalha junto, né? Tanto que a área nossa é a enfermagem perioperatória, que engloba centro cirúrgico, centro de material e recuperação anestésica. Mas a gente tem uma briguinha mesmo, isso daí é um horror, mas existe mesmo, né? E acaba, né, levando para o lado mais descontraído e engraçado. Eu falo, gente, vocês estão ali do mesmo time, como eu falei, né? Se formaram, de repente, ali fizeram o mesmo curso. Por isso que eu acho importante, e citei essa questão no começo, dá a impressão que ninguém conheceu o CME durante sua graduação. Porque eu já tive caso, aí eu vou citar algumas questões pessoais aqui, de experiências, né? De conversar com o médico, o que você faz? Trabalho numa indústria que faz isso. E você vê o médico ali meio que, não entendi. Não se expressando isso, mas falando especificamente. Você vê na expressão que ele travou. Aí você fala, não, serve para isso. Falei, caramba, mas eu imaginei que ele deveria saber, né? Porque se o material chega lá, ele abre a caixa, né, confere o indicador químico. Porque ele recebe pronto. Ele recebe pronto, é só ele usar. Então, eles não conhecem. O pessoal da medicina conhece pouco central de material, tá? Não vou falar que não conhece, então conhece pouco central de material. Os outros cursos da saúde, acho que assim, é uma área que ela é obscura, né? Ela quase que não existe, né? O material chega pronto, mas é mágica, né? Tá ali no limbo, né? Então assim, chegou o material, pronto, você pode usar. Mas da onde que veio esse material? Não se sabe. Também não me interessa, né? Se ele estiver pronto para uso, tá bom. Ok. Tá bom, né? Então, é um desconhecimento. A gente participa de uma disciplina também do curso de medicina, que eles fazem uma visita no centro cirúrgico, comecinho do curso, né? E nós que acompanhamos, a gente leva para a central. Então, vamos lá conhecer a central também. Vamos lá ver como é que é também. Eles nem imaginam. Entram, meu Deus, o que é isso? Então, o pessoal da odontologia, a mesma coisa, né? E eles que vão fazer o processamento nas clínicas deles, né? Nos consultórios. Então, precisa ser conhecido mesmo, mas é mágica. Mas enfim, a gente pensa muito a Study Control, né? Apesar de ser uma indústria ligada diretamente ao setor, mas tem uma grande preocupação e tentamos realizar algum trabalho voltado para isso também, né? Dentro do nosso papel como indústria também, né, trazer informação, conscientização, valorização para a CME. Porque esse ano a empresa completa 35 anos, né? E foi a paixão do nosso fundador desde muito cedo, na experiência profissional dele, trabalhar com central de material e esterilização. E ele se tornou um especialista a ponto de ser consultado por grandes profissionais, pessoas que são pesquisadoras, pela tamanha paixão. E nós carregamos isso no nosso DNA. Então, eu também me imbuí disso e às vezes eu fico bastante chateado de ver situações como essa, né? Abstraindo qualquer situação, né, falando como indústria, mas no sentido de falar, poxa, é um profissional, né, ele deveria saber, deveria conhecer, deveria ele estar me explicando e não eu tentando explicar para ele, né, o que nós fazemos. Porque, por exemplo, a monitoração de processo, os produtos são normatizados, norma de fabricação no planeta inteiro. Então, o que se faz aqui se faz em qualquer outro lugar do mundo, né? E virar um pouquinho a chave. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a colaboração, né, ainda na linha acadêmica, das pesquisas, né, voltadas aí para esse assunto, né, infecção relacionada à assistência à saúde, especificamente centro cirúrgico. Recentemente eu vi um relatório, não cheguei a lê-lo por completo, porque alguma razão ali no site da OMS não abriu o link, não é, de um PDF, mas tinha ali um resumo, né? Então, ele apontava o seguinte: a atualização de 2022 dizia que países de baixa renda, aí eu não consegui pegar os detalhes, né, qual é essa classificação de baixa renda, o índice de infecção a cada 100 pacientes é entre 7 a 10 pacientes. Né? Países de alta renda. Então, a cada 100 pacientes, 7 a 10. Está dizendo aí algo em torno de 7 a 10%. Os de baixa renda, né, esse índice já aumenta um pouquinho mais, chega a próximo de 15. Então, a cada 100,
15 adquire alguma infecção relacionada à assistência de saúde, especificamente centro cirúrgico. O que a pesquisa hoje, principalmente dentro da UEL, o que vem sendo pesquisado relacionado a esse assunto? Ou seja, como a academia vem contribuindo para a redução desses índices? Porque, veja, esse relatório também aponta que a maioria desse tipo de infecção, dessas infecções, desses casos, né, dessas ocorrências, poderiam ser evitadas com coisas simples, como a higienização das mãos, como o processamento adequado dos materiais e até a administração adequada de antibióticos. Então, volta àquele ponto, gente, né? Nossa, mas são problemas tão graves, né? Índices assim, até para países de alto poder aquisitivo, né? Países de alta renda, 7 a 10%, a gente está falando de 100, mas não são 100 cirurgias no hospital. Dependendo do hospital, faz em uma semana ou em alguns dias, né? Esse volume. Então, se a gente colocar em proporção essa escala e considerando 7 a 10%, é um número significativo, né? De ocorrências aí que acabam acontecendo. O que existe em linhas de pesquisa hoje? O que a academia, né, obviamente dentro do universo da UEL, dentro do seu universo, traz à luz contribuições que possam apoiar ou ajudar esses números se reduzirem, né, trazer alguma orientação, algum caminho, alguma solução? Como isso se transforma na prática? Bom, a pesquisa é imprescindível para fazer a melhoria, né? A gente procura trabalhar com a prática baseada em evidências, então até as próprias diretrizes, né, guidelines das sociedades científicas, elas produzem e contribuem na produção dessas evidências, dessas práticas baseadas em evidências, para que a gente consiga, na prática, o enfermeiro que está na prática, o profissional que está atuando ali, ele consiga ler e ter acesso ao resultado dessas pesquisas. Então, a prática baseada em evidências, ela parte do princípio das pesquisas. Então, eu preciso ter o desenvolvimento delas, preciso ter pesquisas boas, robustas, de qualidade, para que dê algum tipo de informação para que a gente consiga colocar isso na prática, né? Então, a gente tem vários níveis de evidência, assim, de pesquisa. Temos aquelas pesquisas que são observacionais, que você vai... O que está acontecendo? Eu vou olhar e vou ver o que está acontecendo. Ela é ruim? Não, ela é inicial. Então, eu não tenho ainda um conhecimento sobre aquele tema, eu vou fazer uma observação para ver o que está acontecendo e inferir alguma coisa que possa estar influenciando no resultado, né? Os estudos que são transversais, que a gente pode fazer associação. Olha, isso aqui aconteceu... e esse daqui acontece, tem um cruzamento aqui, tem alguma coisa. E assim por diante. E temos os ensaios clínicos, que são os estudos que vão ver tratamento A melhor que tratamento B, enfim. Esses resultados de pesquisa é que vão trazer para a gente as diretrizes práticas que a gente acaba atuando. Então, por exemplo, a nossa sociedade hoje, a SOBEC, né, Sociedade Brasileira de Enfermeiros do Centro Cirúrgico, Recuperação e Central, ela tem o guideline, ele é baseado em evidências, ele é atualizado de tempos em tempos e ele vai trazer para aquele enfermeiro que está lá, vou brincar, tá em Pirapora do Bom Jesus, falou, olha, como é que eu faço para fazer a limpeza desse material? Ele tem uma diretriz que foi baseada numa evidência, né? Então, a pesquisa ela é extremamente importante, é ela que vai trazer para nós essa qualidade da assistência e de todos os processos que a gente vai fazer lá dentro, né? Então, primordial. O que a gente vem fazendo? A gente vem trabalhando com, assim, área, vamos falar um pouquinho maior, tá? A parte de infecção, os trabalhos que têm sido feitos, as pesquisas que têm sido feitas, são os trabalhos de prevenção. Então, assim, claro que tem os trabalhos de tratamento, né? Antibiótico A é melhor que o B, isso. Mas o próprio CDC, se você olhar, ele trabalha com prevenção. Então, ele vai colocar quais são as boas práticas, aquilo que a gente não consegue evidenciar. Por exemplo, um banho pré-operatório, né? Eu vou fazer um trabalho para ver, eu vou deixar 100 pacientes sem banho e 100 pacientes com banho para ver qual que é o melhor. É complicado, né? É antiético, então a gente não vai fazer isso. Então a gente tem boas práticas. Qual que é a boa prática? Recomenda-se que você tome o banho antes de fazer o procedimento cirúrgico, né? Quanto tempo? Mais próximo da cirurgia. Então é uma boa prática, mas a gente não tem uma evidência fortíssima para eu falar.
Então, aí tem outras. Hoje, o que a gente vem falando, o que as pesquisas vêm falando muito? Questão da normotermia, então manter a temperatura do paciente durante a cirurgia. Fios de sutura com antimicrobiano também tem tido um resultado efetivo para segurar um pouco das infecções. Mas se você olhar, as recomendações são as mais simples, né? Então, higienização, tanto da mão do cirurgião, da equipe, quanto do próprio paciente, da pele, o preparo adequado da pele dele. Um bom preparo pré-operatório para ele, né? Que você dê condições que ele vá para a cirurgia, boas condições físicas, emocionais, porque isso também vai fazer diferença, né? Enfim, é toda uma parte de prevenção, tá? O que a gente vem trabalhando de pesquisa? Então, a gente... ali na minha área, então a gente fez um estudo epidemiológico para ver taxas de infecção, eventos adversos, quais são os eventos mais comuns que a gente tem dentro do nosso ambiente ali de trabalho. Isso é um trabalho novo, né? Nossa, é inédito? Não, não é inédito. Mas ele dá um subsídio para a gente falar como que a gente está. Então eu olho e falo assim, a gente está assim. E aí a gente olha, hospitais universitários, quais são as taxas de infecção normalmente que são esperadas? São essas. Estamos dentro? Estamos dentro. Dá para melhorar? Sempre dá. Sempre é possível. Sempre dá, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vem trabalhando, né? Hoje eu estou com algumas pesquisas da área de central de material que também vão influenciar nessa parte de controle de infecção, mas é uma área riquíssima, tem muita coisa para trabalhar. Dessas linhas de pesquisa atualmente, você vem trabalhando, orientando, quais são você elencaria as mais promissoras para o momento? Olha, a gente está fazendo assim, nós estamos vendo coisas que eu acho que ainda são básicas, mas são extremamente importantes, tá? Uma delas é ver a contaminação da escova que faz a limpeza dos materiais. É bobo? Não, é importantíssimo, né? Importantíssimo. A gente viu agora também o quanto que a gente reduz de carga microbiana quando eu faço a limpeza manual, limpeza automatizada ou quando eu faço o ciclo todo, que tem muitas instituições que fazem, né? Expondo, inclusive, o próprio colaborador à questão de saúde ocupacional. Então, é uma coisa importante. A fitinha indicadora, né, que a gente coloca, será que ela não forma biofilme? Vamos avaliar, vamos ter uma ideia, né? Uma outra colega fez agora também quanto custa cada área da central de material. Quanto custa o expurgo, quanto custa o preparo, quanto custa a esterilização e quanto custa o arsenal. Nossa, isso é bem legal, hein? Muito interessante. Então, assim, olha, tem um monte de coisa para ser estudado ali, um monte de coisa. Eu acho que a gente também está engatinhando, né, na área de central. Mas tem muita coisa. Na odontologia também tem muitas coisas que o pessoal quer trabalhar com central de material, ali, que são especificidades. Dá para citar uma mesmo que não existe, uma ideia? Nossa senhora, tem tanta coisa lá, meu Deus do céu. Não, agora eu não vou nem citar porque eu vou falar bobagem. Mas tem muita coisa para ser feita também. Tem muita coisa. Legal. Me chamou a atenção essa dos custos, né? As outras também, porque a gente vê que esse setor, principalmente para as pessoas que buscam conhecimento, é extremamente apoiado à academia, à pesquisa. Uhum. Porque as orientações, né, a própria RDC 15 diz o que, mas não como. E aí o como, a pergunta fica em aberto. Isso. E aí as pessoas mergulham, né, nas pesquisas. E aí você faz do jeito que você quer. Exatamente. Né? E aí a pesquisa, né, para quem se interessa em fazer o correto, né, livros que obviamente também são baseados em pesquisas, né, como aquele guia da APCI, aquele livrinho que é de bolso, né, todo mundo carrega ele debaixo do braço, o livrinho vermelho da APCI, a própria diretriz da SOBEC, né, entre outros. Então é bem interessante, porque além da gente ver muita coisa repetitiva ao longo de alguns anos, né, já vem mudando o cenário, esses pontos como custos, que é uma coisa que é extremamente cobrada dentro da central. Eu não vi nenhum trabalho de custos, tanto eu fui banca agora, né, desse trabalho e assim, os trabalhos que existem são antiquíssimos porque não tem. Já não bate com a realidade de hoje. Assim, teve até dificuldade para fazer Nossa, foi um trabalho, eu achei muito bacana, assim, um trabalho que teve inclusive dificuldade para fazer discussão por conta de não ter outros trabalhos para você fazer comparação, e acho um trabalho extremamente importante, né? Importantíssimo. Quanto que custa uma central de material?
A gente não tem ideia disso, né? E é importante não só pela relação custo, né? Porque pega ali, a gente estava falando um pouco antes, né? De enxergar a CME só como custo, só como despesa, não enxergar como um setor assistencial, que o que ela custa, ela reduz muito, ou ela ajuda os setores a entregarem, né? Entre aspas, o faturamento do hospital, digamos assim. Né? Então, é indireto o que ela gera de retorno ao hospital, mas ela, obviamente, uma máquina para o motor funcionar precisa de combustível, né? Mas até para que a própria CME tenha essa autonomia de enxergar o valor. Então, eu faço um comparativo do seguinte: você tem um investimento. Então, um exemplo que eu faço às vezes, quando um hospital quer comprar um leitor para fazer a leitura dos materiais para rastreabilidade. Falei, olha, o código é pequeno, não é qualquer leitor que vai conseguir ler rápido. Se você comprar um barato, porque é custo, vai ler, você vai ter dificuldade para ler. Então, se você pegar uma caixa com 70 itens e cada item demorar 1 segundo... Meu Deus. Né? Aí você já vai fazendo a conta e vai multiplicando isso pelos outros volumes. Agora, se diminuir para meio segundo, ou para 1/4 de segundo... A gente não faz essa... Pois é. Fala assim, aí você pega o valor hora da pessoa e fala, nossa, eu estou economizando, porque ela está fazendo mais com menos, então esse equipamento vai se pagar em X tempo. Né? Ou, como a gente estava falando ali, né, essa questão de custo, de todas as áreas. Né? A gente estava falando de tecnologia no começo, eu citei o exemplo da identificação ali, papelzinho mesmo, papel sulfite, impresso na impressora comum, corta com a reguinha. Eu cheguei a ver 3 pessoas fazendo um processo. Porque era uma escrevendo, a outra colando e uma cortando, né? Então... E precisa dos 3 mesmo, né? Então, mas os 3 estavam engajados em um processo, num setor que já está faltando gente, né? E que o volume de material está chegando. Então, você vê, são vários gargalos que vão criando, não só por causa, né, o contexto que foi tecnologia, mas vamos levar para custo. Quanto custa essas 3 pessoas? E se eu investir em ferramentas ou meios ou métodos que eu reduza esse custo e aumente a produtividade com o que eu tenho? Então, essas pesquisas, especialmente observando todos os setores, né? Todos os setores de todos os processos, na área de limpeza, preparo, esterilização, né? Armazenamento e saída, eu acho que é muito importante. Vai ser, assim, uma revolução. E é esse outro olhar que a gente começou com nossa conversa lá atrás, né? O aluno de graduação, como é que ele tem ideia? Ele tem ideia de gestão de custo, para ter a competência de ser um gestor de custo também, é lendo alguma pesquisa relacionada a isso. Isso, às vezes, dá uma... Exatamente. É um mosquitinho que pica lá e, de repente, ele pega o gosto também. Que é muito específico, né? Não dá para comparar com controles de custos básicos, né? Quem acha qualquer coisa na internet, que é custos fixos, custos variáveis, salário. Né? E isso tem uma base, né? Vai ajudar, mas... É diferente, você tem equipamento, manutenção, insumo, né? A CME não tem pausa, tem uma série de coisas ali, né, que por não ter pausa você tem várias situações, né, de manutenção, por exemplo, né, entre outras coisas de obrigação, qualificação, validação dos equipamentos, dos insumos, impactos diversos aí que minimamente detalhados, eu acho que vai ser aí um grande farol. Principalmente para a valorização da CME. Eu acho também. Não só para essa questão básica ali, operacional, mas para trazer em evidência a valorização. Eu falei, olha, eu estou entregando. Porque a partir do momento que você tem uma referência, o quanto você produz versus o quanto você tem de custo e consegue falar, olha, como eu dei o exemplo, né? Ó, esse aparelhinho aqui, ele é caro, mas com ele eu faço o trabalho de 3 pessoas. Né? Então... traz a visão da administração dos hospitais, também eu creio muito nisso também, que eles precisam de consistência. Então, eles precisam de dados, precisam de informação consistente e não achismo ou empirismo. E isso traz isso, fala, está aqui os meus resultados, eu preciso de investimento, é por isso que eu preciso de uma máquina nova, eu preciso de mais pessoas. Porque isso também vem agregar, né, na questão do impacto da redução de índice de infecção. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Na verdade, a infecção... tem um escalonamento, né? Quais são os principais fatores relacionados ao desenvolvimento da infecção? O uso de material é um deles. Então, não o primeiro, mas ele é um deles e ele tem um impacto importante, né? E se você colocar, inclusive, OMS, né? Organização Mundial de Saúde, até cirurgia segura,
Eles falam, inclusive, para você fazer a checagem também dos materiais e tudo, mas tudo tem relação uma coisa com a outra. Na verdade, nós somos todos, assim, todas as unidades do hospital e as coisas que acontecem, elas são interligadas, né? Então, a infecção, ela tem a ver com a técnica, ela tem a ver com o ambiente, com a estrutura física que você tem, com o preparo que os profissionais têm para trabalhar, com o material que você está utilizando, com o processo que foi feito, com a forma como você deixa aquele material na sala cirúrgica e um monte de coisa, né? Tudo isso ainda precisa ser pesquisado, tudo isso, né? Tem muita coisa ainda. Tem bastante. Consegue enxergar alguma outra lacuna que nesse meio das pesquisas ainda falta ainda ser colocado, que seria importante, seria interessante trazer à luz? Olha, eu acho que as questões de prevenção, elas ainda, apesar de já estarem sendo trabalhadas, elas ainda precisam ser mais trabalhadas. Tem coisas que a gente não consegue ainda definir, né? Não temos ainda uma resposta, mas tem muitas coisas assim que às vezes a gente não se dá. Um processo de limpeza, como é que você faz um processo de limpeza de uma sala cirúrgica, sabe? Então, a técnica que você usa, ela pode interferir. Eu tive um trabalho de uma das minhas alunas também, de contaminação de sala de cirurgia. Então, será que a forma como a gente está fazendo a limpeza desse ambiente, ele está ajudando a gente? Então, e de UTI a gente tem vários trabalhos desses, né? Centro cirúrgico a gente tem poucos. Então, tem muita coisa para ser trabalhada para infecção, muita coisa. Coisas básicas e coisas até do antimicrobiano do fio cirúrgico, né? Então, a própria lavagem eu estava dando aula essa semana, falando de treinamento, uma das alunas até falou assim, a gente vai fazer o tradicional. Qual que é o tradicional? Higienização das mãos, né? Mas precisa fazer, porque ela faz parte, assim, é extremamente importante que a gente faça. Do básico até o mais avançado, né? Nunca se esquecer do básico, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, né? Em tudo. Porque muitas vezes a gente vislumbra aquela coisa mais sofisticada, mais desenvolvida e esquece do básico, né? Esquece do alicerce. Quando eu dou uma aula de infecção, né, de sítio cirúrgico, eu sempre apresento uma imagem, uma imagem boba, tá? Dos Avengers. Por quê? Porque eu costumo falar que a prevenção da infecção, ela é feita por todos. Então, assim, da pessoa que está limpando, a pessoa que está operando, a pessoa que está circulando, até o secretário que está lá, porque previu, de repente, um tempo cirúrgico, não sei o que lá, enfim. Todos têm um papel fundamental, todos. E cada um tem o seu dom, como super-heróis, né? Uhum. Então, a pessoa que está limpando tem que ter um amor e um cuidado para fazer aquilo lá. O cirurgião também tem que ter, o enfermeiro também, e assim por diante. É um grupo, nós somos todos interligados. Como eu falei do hospital, a equipe é interligada. A integração não é só sobre setores, também é sobre pessoas, né? Pro Bobo, tem uma pesquisa, uma temática que estava sendo trabalhada fora, e eu falei, vamos testar, vamos ver se a gente consegue avaliar. Que é ver o quanto que a gente tem de distração e interrupção dentro da sala de cirurgia, né? Especialmente com celulares hoje. Isso, né? Então assim, tocou o celular, todo mundo para a cirurgia e olha. Quando abre a porta, por algum motivo, tá? Abre a porta cirúrgica, todo mundo olha, né? Para a cirurgia e olha, e volta de novo. Cada tempinho desse que você vai, e nós fizemos essa contagem, cada tempinho desse que você para olhar e volta, você aumenta o tempo cirúrgico. E aumenta o risco. Você aumenta a exposição do paciente. Você põe a equipe ficar mais suscetível a ter um erro, porque ela se distraiu, e aí ela volta de novo. Então, é uma coisa tão boba, né? Abriu a porta, mas tem a ver com infecção? Quem sabe? Em escala, né? Quem sabe? É igual a pedrinha no lago, né? Você joga, a pedrinha ela vai fazendo aquelas ondas e alcança um tamanho. Então, a infecção, ela é multi mesmo. Ela é complexa, ela é multi. A gente tem que pensar de todos os lados. O enfermeiro, acho que tem um papel primordial nisso, como gestor, né, do setor. O material é imprescindível, tem que estar funcionando bem, adequadamente, né? Fiz um trabalho com uma outra aluna também, para a gente, trabalho, né, simples também, da gente ver desgaste dos materiais. Vamos dar uma olhada no microscópio, os instrumentais. Nossa Senhora, assim, então cheio de... E a gente não percebe, olhando a olho nu, você não vê o desgaste que tem. Mas isso pode interferir no procedimento cirúrgico também. Certamente. Né? Então, é tudo interligado.
tudo interligado. A gente tem que estar atento realmente a tudo isso. Mas pegando esse gancho, professor, eu queria entender também um pouco como que a pesquisa acadêmica influencia diretamente na formação dos alunos, porque eles também, como alunos, também fazem suas pesquisas, né, até para trabalho de conclusão de curso. Alguns já seguem para mestrado, doutorado logo na sequência. Como isso influencia para esses graduandos ou pesquisadores que posteriormente possam colaborar ou até fazer parte, né, da vivência prática? Eu acho que a primeira contribuição que tem é o aluno ter um olhar mais crítico. Então, assim, ele olhar e falar assim, é o tal do ceticismo, sabe? Ele olhar e falar, não sei se é verdade, né? O pensamento crítico, isso, né? Não é aceitar qualquer coisa. Isso. Então, quando ele participa de um projeto de pesquisa, além da metodologia, de ele aprender, né, um rigor metodológico, tal, enfim, os passos de uma pesquisa, ele tem condições dele, ele começa a pensar assim, ó, não dá para acreditar em tudo mesmo. Será que isso daqui, se eu fizer assim, será que não é melhor do que se eu fizer assado? Então, eu acho que é o primeiro clique que pode dar nele, tá? Então, isso pode levar para a formação do profissional mais crítico, é o primeiro ponto, tá? Isso se ele não virar um pesquisador, não quiser fazer mestrado, doutorado, nem nada disso, mas que ele tenha esse olhar de falar assim, talvez eu possa fazer diferente. Aonde eu busco essa informação? Leitura de pesquisas. Então, esse é um ponto, né? Se ele quiser fazer parte de ser pesquisador, aí é outra coisa. Aí ele pode ir para mestrado, doutorado, ele pode desenvolver as pesquisas dele, ele pode se aliar a grupos de pesquisa, né? Os grupos de pesquisa normalmente não são fechados só para profissionais ou para alunos que estão cursando pós-graduação. Então, ele pode participar, alunos não, enfermeiros ou profissionais que estão em campo podem participar, e isso eu acho que estimula, né? Estimula. E aí a pesquisa, com certeza, pode trazer melhorias, né? Aí depende da pesquisa que você vai fazer, o jeito que você vai fazer. Se é só olhar, né? Às vezes brincar qual é a cor do elefante, né? Mas eu acho que toda pesquisa é válida. Acho que esse ponto me chama a atenção, né, do pensamento crítico que eu comentei, porque há um tempo atrás, né, alguns anos aí, a gente tem algumas histórias que a gente vem ouvindo que é conhecimento herdado, né? Então, poxa, eu não tive base nenhuma sobre CME ou qualquer coisa relacionada na minha formação, e de repente eu me vi dentro de uma CME. Aí tem lá a enfermeira ou a técnica X que fazem 20 anos que está ali. E o que ela fala eu tomo por lei. Isso mesmo. Né? Não tem um pensamento crítico, a professora colocou, será que é isso mesmo? Eu acho que não, né? Eu vi que não é assim. E assim, ao longo do tempo, você vai repassando essa informação, ou seja, informação herdada, né? Então, por que você faz isso? Porque assim, ou porque a pessoa anterior fazia e ela está aqui há tanto tempo, né? A gente fazia esterilização de luva, Pois imagine, né? Alguém foi lá e falou, pelo amor de Deus, isso aqui dá muito trabalho, né? Será que de repente comprar uma pronta, estéril, não é mais barato? Pois é, a gente já viu o caso até de tentativa de esterilização de pilha. Nossa, então, tem bastante coisa. Então, acho que por isso que essa pergunta foi bem pertinente, justamente para entender, né, porque esse pensamento crítico, né, de ter uma base mínima, que a gente já conversou desde o começo, né, da importância da grade curricular, né, do porquê que algumas instituições têm isso um pouco mais forte ou um pouco menos densa, digamos assim, né, até essa questão da linha de pesquisa, justamente para chegar nessa conclusão de como isso pode construir um profissional melhor, né? Ou um profissional que possa enxergar, mesmo que ele não atue, que ele possa enxergar a CME não como um concorrente, não como, entre aspas, o lava-louça, não como aquele setor que eu não sei o que faz, mas eu sei que eu coloco numa porta e pego na outra e está tudo certo, né? É igual máquina de lavar, você coloca o botãozinho, já sai ali, não quer saber como funciona, né? Como eu disse, né? Aparece ali pronto, se está funcionando, se está ok, para mim está ótimo, né? Então, e essa importância, né, também para todos os demais setores, porque essa integração, né, como a professora citou, entre pessoas e setores, a gente também precisa trazer à luz essa importância da CME e essa integração dela também, né, porque às vezes setores administrativos enxergam como custo, né, falando dos setores de assistência ali que consomem os materiais, tem essa barreira de conhecimento e muitas vezes, né, de choque cultural. Já os setores, né, administrativos só enxergam como custo e acaba até muitas vezes criando ali, sufocando a CME,
no sentido de mais investimentos, porque enxerga justamente como só gasta, né? E não entende que é um setor que dá todo o suporte a toda a instituição. Ele é a estrutura, né? É a base. Se a gente poder contextualizar tudo isso e levar ali para uma conclusão, o que você enxerga para o futuro? Hoje a gente vê adoção de tecnologias, né? A gente já falou aqui de RFID, de uma série de outras coisas. Temos também alguns pontos como regulamentação, né? Há um apontamento aí de algumas mudanças na RDC 15, né? Que foi apresentado aí na última SOBEC. E como que, do seu ponto de vista, como a academia vê isso, ou seja, essas tendências que vêm adiante, voltadas para esse universo? Bom, eu acho que a tecnologia está aí, Central de Material, a gente falou já, né, no comecinho da conversa, é uma empresa, né, uma indústria, vamos falar assim. A tecnologia faz parte dela em cada pontinho, né? Tecnologia de tudo, de um equipamento, de uma comunicação mais eficaz, né, de um monte de coisa. Então, eu acho que está presente, já está presente, eu acho que vai melhorar, né? Eu acho que tem muita coisa por vir. E eu acho que a graduação, né, a academia, ela vai ter que aprender, né? A gente vai ter que aprender a trabalhar de uma forma melhor com isso daí. E assim, o que a gente tem feito é tentar inserir essas abordagens nas discussões que a gente faz, né? Então, vamos ter uma aula de inteligência artificial, vamos ter uma aula, né? Mas o que de inteligência artificial, né? O que é isso? É o ChatGPT só? Não. Não é você colocar lá seu trabalho. Isso. Que você tem que pegar. Tem muita coisa que a gente pode usar, né? A inteligência artificial, ela pode fazer, para infecção, por exemplo, ela faz uma leitura, ela tem a capacidade de fazer uma leitura enorme de dados e ela sinalizar para a gente, de repente, olha, vai por essa direção, vai por aqui, prevenir, de repente, enxergar previamente problemas que a gente não esteja enxergando, né? E a pesquisa trabalha com isso também. A gente também tem, quando a gente faz o nosso banco de dados, as coletas, né, de banco de dados, a gente tem um monte de informação que a gente pode trabalhar e a gente prevê problemas futuros que a gente tem. Então, acho que isso também é uma tecnologia, né? Tem a tecnologia leve e dura, é uma das tecnologias. E a academia vai estar totalmente inserida nisso daí, né? A outra pergunta sobre que tendências. Você fez, tendências. Eu acho que para a Central de Material eu acho que deve ter tanta coisa nova que vai aparecer por aí, né? Eu não tenho muita ideia, mas eu imagino que vai ter bastante coisa, né? Eu acho que é uma área de abrangência, uma área assim que tem um potencial enorme de tecnologia mesmo, muito grande, muito grande. Essas questões relacionadas à qualidade, né, indicadores de qualidade para a gente, eu acho que é super importante. Ela traz segurança para o profissional que está no campo e a tecnologia que vai trazer isso daí, melhoria dos processos, melhoria das máquinas, né? Então, eu acho que tem muita coisa por vir, acho que tem muita coisa para aparecer aí. Muito bom. Olha, professora, hoje foi, né, apesar de nosso primeiro episódio, né, tá aqui ainda aprendendo um pouco a lidar com essas tecnologias, né, a gente assiste, acompanha, mas colocar na prática diferente, né? Diferente, né? Mas foi uma experiência incrível, né? Hoje aqui eu ouvi você compartilhar aí todo o teu conhecimento, né, todas as informações que são fundamentais para esse setor, né, principalmente voltado à academia, que é o principal pilar, né, como citamos diversas vezes, para pesquisas dos profissionais de prática, né, o que dão base também às outras bases de pesquisa, como livros, guidelines, entre outras coisas. Agradecer demais mesmo, até por ter aceito o nosso convite, né, fazer parte aqui do nosso primeiro episódio. E se tiver o teu contato, quiser compartilhar aí com o pessoal, né, rede social, coisa do tipo, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre o que a UEL vem desenvolvendo, por favor, divida com a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer, uma honra estar aqui, estou muito feliz de estar participando com vocês, no primeiro ainda, né? Me senti honrada, muito feliz, tá? Meu Instagram é Cibele Tramontini, pode me achar por lá.
E meu e-mail é cibelect@uel.br. Tá. Professora, muito obrigado. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço.